Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Eu saldo a igreja com a paz do Senhor. Saldo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Deus é bom, né, amado? Deus seja louvado. Olha para o teu irmão da direita aí, amado, e olha para o teu irmão da esquerda. Fala para ele, fala para ela assim, que bom que você veio. Mas fala com mais carinho, com mais autoridade. É. É. É no livro de Provérbios. Será que eu marquei aqui? Marquei? É por um acaso isso aí? Imagina, hein? Eu e você, com dois pás de zóio desse tamanho, que estava ali agora, a gente enxerga pouco? E enxerga muito, é ou não é? Será que eu e você poderia fechar os olhos 10 segundinhos e contemplar o tamanho que seria os olhos do Senhor? Na minha mente, na tua mente, no meu coração e no teu coração, qual seria ou qual é o tamanho da visão que o Senhor tem? Você poderia imaginar? E ele tendo toda essa visão, aqui no livro do Gênesis 13, o seu versículo de número 14, olha só, o versículo de número 13, do livro de Gênesis 13, porque o tema aqui, esse tema, não um tema que foi abordado, mas nesse versículo diz assim: ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E se você for ler o texto, Ló, ele vem de lá. Ló era parente, mas eu e você sabe que quando os pastores de Abraão
e os pastores de Ló brigavam, Abraão está atento a tudo aquilo que estava acontecendo. Então o que eu entendo? Que já começa lá de trás e vem se arrastando, se arrastando, se arrastando, se arrastando, até chegou uma hora que disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: levanta agora o teu rosto, ou os teus olhos, e olha, desde o lugar onde está, para o norte, para o sul, para o oeste e para o ocidente. Toda essa terra, toda, não é um pouquinho. Toda essa terra que veio de dar-te a ti e a tua descendência, vírgula, para sempre. É uma promessa que Deus faz para mim, faz para você. Deus tem promessa na minha vida, Deus tem promessa na tua vida. E foi assim com Abraão. E a gente percebe que a bondade do Senhor é grande. É muito grande. Aí eu separei alguns versículos na Bíblia que fala sobre olhos e fala sobre visão. Aí eu estava estudando um pouquinho, aí veio na minha mente, eu vi um olho bem grande. Aí eu falei, rapaz, eu vou fazer algo aqui. Aí liguei para o evangelista e perguntei se ele podia achar na internet e preparar para mim um slide. E ele montou para mim esse slide que vai aparecer daqui a pouco. Um olho grande. Um olho soberano, supremo. Que é de assustar. E é um olho que Deus diz para Abraão: sai da tua tenda, vem aqui para a porta. Chega mais adiante, vem para a porta. Você pode contar as estrelas no céu? Olha e vê se você pode contar. Então eu entendo que era de noite, porque a estrela, normalmente você consegue ver à noite. Pensa numa noite bonita, estrelada. E ele fala para Abraão: conta. E o grão de areia da praia? Você pode contar? Porque se você pode contar, então não está na Bíblia aqui, mas agora eu estou conjecturando. Deus poderia falar para ele: se tu pode contar, então a bênção é pequena.
Agora, se tu não pode contar, e ele disse: eu não posso contar. É incontável. As bênçãos que vai vir sobre a tua vida, Bruno, é incontável. Vai se ligando aí, porque eu vou ministrando e eu vou estar liberando uma palavra sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre o teu ministério. Eu vou abrir aqui um aplicativo, eu não costumo ficar abrindo um aplicativo. Mas, evangelista, abre a tua Bíblia aí. Chega o microfone. Abre a tua Bíblia aí no livro de Eu vou ler o primeiro, depois você vai ler o segundo. Tu abre a tua Bíblia aí no livro de Mateus 7:3, por favor. E hoje nós vamos passear um pouquinho. É escola bíblica dominical? Não, não é. Mas olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz aqui no livro de Mateus 6:22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem os bons, todo o teu corpo terá luz. E Jesus, ele é a luz do mundo. Eu vou repetir: Jesus é a luz do mundo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A tua vida, em outras palavras, vai estar guardada na luz de Cristo. É porque o que diz aí Mateus 7:3, evangelista? Mateus 7, versículo 3. E porque reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Para que eu possa ter uma visão plena, uma visão de excelência, os meus olhos não pode ter um argueiro nem um espinho, porque tendo no teu, você não pode também tirar do olho do teu irmão. Mas olha para o teu irmão da direita e olha para o teu irmão da esquerda e diz assim: mas Jesus pode. Jesus pode. Fale com autoridade: mas Jesus pode tirar toda cegueira espiritual. Jesus, ele pode tirar toda cegueira espiritual, para ter uma visão grande, como essa que Deus deu para Abraão, dizendo para ele: olha, tu pode contar as estrelas do céu e o grão de areia do mar? Porque tudo isso que os teus olhos vê, vai ser teu por direito. Mas vamos lá, que tem mais aqui. Tem mais aqui. Parece que vai terminar assim, né?
Em Lucas 11:34 diz assim, ó: a candeia do corpo é os olhos, sendo pois o teu olho simples, também todo o teu corpo serás luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será mau. Em outras Bíblias diz tenebroso. Aí o 7 de Mateus, o versículo 5 diz assim: hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Em outras palavras, para você corrigir alguém, ou para você aconselhar alguém, ou para você evangelizar alguém, você tem que estar preparado, não pode estar de qualquer maneira. Diga para o teu irmão da direita e diga para o teu irmão da esquerda: eu preciso estar firme com Jesus. Porque se você tiver de qualquer maneira, você não vai ter crédito com ninguém. Vai falar assim para você: oh, o cara está de qualquer jeito, vem falar de Jesus. Para ser crente desse jeito, eu não quero não. Para ser crente dessa maneira, eu não quero não. E o cara quer abrir os meus olhos, vem dizer que Deus tem promessa para mim, mas está de qualquer maneira. Eu não quero não. Hoje é culto da família. E nós estamos vivendo uma palavra, uma promessa. E eu creio em nome de Jesus, você alcançando milagres, prodígios e maravilhas. Mas diga para o teu irmão: para alcançar todas essas bênçãos, eu preciso estar alicerçado em Jesus. Ah, se não é o amor dele, o que seria de mim, o que seria de você se não fosse Jesus? No livro do Êxodo 21, seu versículo 24, diz assim: olha, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. E Mateus 5, evangelista Renato, 38, o que está escrito? Ouviste que foi dito: olho por olho e dente por dente. Em Deuteronômios 19, o seu versículo de número 21, diz assim: o teu olho não poupará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Lucas evangelista 6, seu versículo de número 42. Se liga nisso aí, viu, amados? O que diz? Lucas 6, 42. Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixe-me tirar o arqueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. Percebe
Que eu estou repetindo algo aqui? Mas será quantas vezes Deus precisou falar para Abraão? Será quantas vezes Deus precisou falar para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Promessa de Deus para a vida de Abraão e para a vida dos seus descendentes, para a vida da esposa dele. Quando Abraão sai, ele está com a serva, era como uma escrava na época. A Bíblia fala que também tem Eliezer, no decorrer dessa caminhada. Mas você percebe que Abraão, ele vem conquistando, ele vem galinhando, ele vem conquistando, ele vem conquistando, ele vem conquistando, ele vem prosperando. Talvez na mente dele estava tudo bem, já tem ouro, já tem prata, já tem um camelo, já tem um gado, já tem um jumento. É assim na minha vida e é assim na sua vida. Talvez se contentamos com pouco. Presta bem atenção aqui. Eu não estou falando que você não pode prosperar. Eu não estou falando que você não pode ter o melhor carro e a melhor casa. Eu não estou falando que você não pode ter uma conta bancária abençoada. Mas o que eu estou te falando, que tudo isso não pode ser maior do que o Deus que eu sirvo e que você serve. Eu vou repetir, tudo isso não pode ser maior daquilo. O Deus que eu sirvo e o Deus que você serve. Isso não pode ser maior de que o meu Deus e de que o teu Deus. Porque havia um homem que o seu pai tinha grandes tradições. Timeu, pai de Bartimeu, ele tinha posse. Essa família, a família de Bartimeu, ela era bem sucedida. Até um determinado tempo, em que Timeu, ele foi morto. E pegaram Bartimeu e vazaram-lhe os olhos. E agora ele estava cego. E agora ele se tornou um pedinte, um mendigo. E ele estava à beira do caminho. E todo dia, eu não sei de que maneira, a Bíblia não relata de que forma que ele chegava lá. Mas lhe deram uma capa para ele. Deram uma capa para ele. Então, estabeleceram ali para ele um lugar para que ele pudesse mendigar. Mas diga para o teu irmão, mais um dia, Jesus passou naquele caminho.
E quando Jesus chega, a história é outra. Diga para o teu irmão, irmão, com Jesus, a história é outra. A Bíblia fala que vem uma grande multidão, e vem fazendo barulho, e ele percebe, e ele começa a ouvir, porque é assim. A Bíblia não relata com quanto tempo foi que vazaram-lhe os olhos, se ele era bebê, se ele era criancinha, não relata. Mas quem sabe, ele ficou sensível, o ouvido, e ele ouviu de longe, e ele pergunta: quem passa? Quem vai passando aí? Quem vai passando aí? E alguém diz para ele: é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia relata que ele começa a clamar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. E houve um clamor em alta voz. E tem aqueles que querem que você permaneça cego. Há aquele que não quer ver o teu milagre. Há aquele que não quer ver o teu crescimento, que a tua visão se explanda, que a sua visão cresça. Quer que você fique como um avestruz, com a cabeça dentro da terra. Mas ele continua clamando ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. A Bíblia diz que Jesus parou. E quem sabe Jesus espera mais um grito dele. E Jesus fala: vai chamai-o. E chamaram Bartimeu. E ele vem. E a Bíblia relata que ele dá um salto e joga a capa. Porque tem coisa que limita a tua visão. E em Bartimeu era aquela capa. E Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? E ele foi categórico na sua resposta: eu quero ver. Jesus disse: veja, 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 veja. Ele abriu os olhos, foi imediatamente. E agora, a Bíblia relata que agora ele segue aquele que dera a visão para ele. Quando Jesus expandir a tua visão, não se afaste dele. Quem está entendendo? Porque Abraão não se afastou de Deus. Que tamanho ganhou um título? Pai da fé. Bartimeu, será que teve fé? Foi assim com Bartimeu. Nenhum obstáculo pode te paralisar. Nenhuma palavra pode te paralisar. Foi assim em Samaria. Foi assim
com o moço de Eliseu. O círculo se fecha. O ciclo se fechou. E agora, o moço de Eliseu olha e se assusta. Ele ficou aterrorizado. E ele diz: ah, meu Senhor, que será de nós? Sabia que também para a tua visão ser ampliada, tem que haver oração? A Bíblia diz que Eliseu orou, Senhor. Abre aí, evangelista. Em 2 Reis 6, o seu versículo de número 17. 2 Reis 6. Eu comecei a ler essa palavra e eu chamei a pastora Cíntia, porque tem algumas situações, e eu falei: senta aqui. Se olharmos para esta palavra, o que que diz? E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A Bíblia relata no versículo 18, segura aí, evangelista. Enquanto os inimigos desciam contra ele, Eliseu orou ao Senhor: fere, peço-te, de cegueira esta gente. Ele ora uma vez e pede para que o Senhor abra os olhos do moço. Só, amado, que o inimigo, ele vem para cima. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Fala para o teu irmão da direita e fala para o teu irmão da esquerda: irmão, o inimigo não brinca de ser inimigo. Você vai ter a visão ampla, vai continuar enxergando, então continue enxergando para você continuar orando, porque a batalha, a luta não para. Pode perceber no versículo seguinte que os inimigos vêm em direção ao moço de Eliseu e a Eliseu. Sim ou não? Ou estou inventando aí? E o 19, o que é que diz? O versículo 19, evangelista. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Viu que mistério, amado? Um exército veio em direção a Eliseu, mas todos eles ficaram cegos. É como que fosse um só homem. Era um exército, mas foi tão fácil que
É como ele estivesse conduzindo um homem só. Para imaginar. Parece loucura. O 20 diz assim: tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: o Senhor abre a estes olhos, para que veja. O Senhor lhe abriu os olhos, e olharam, e viram que estava dentro de Samaria. Agora, a terceira vez, só foi uma palavra ordenada: abre os olhos. Sabe por quê? Porque mesmo depois do seu inimigo estar nas tuas mãos, você não pode destratá-lo. Lê o 21, por gentileza, evangelista Renato. Isso serve de lição para mim e serve de lição para você dentro das escrituras sagradas. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Respondeu ele: não os matará. Matarás tu os que tomares prisioneiro com a tua espada? E com teu arco? Põe diante deles pão, água, para que comas e beba, e volte a seu Senhor. Vem o inimigo tentando te matar, só que aí Deus te dá livramento e coloca eles nas tuas mãos. Diga para o teu irmão: é difícil, é difícil. Fala com autoridade: é difícil. Mas precisa de orar. Porque se eu e você não tiver com os olhos atento, amplo, você não vai entender. Porque a primeira coisa que vem no nosso pensamento: esse miserável aqui, ele quis aprontar comigo, infeliz, é uma realidade, amado. Se você não for espiritual, você vai querer dar porrada, Bruno. Você vai querer eu vou ajudar o cara que veio contra mim, que se levantou contra mim, se levantou contra o meu povo, contra a minha casa, contra a minha família. O que diz o 23? E apresentou-lhes um grande banquete. Comeram, beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Depois o inimigo nunca mais, ele vai se sentir envergonhado. Atentei contra ele e ele me tratou bem. Teve chance de me ferir e não me feriu. E me deu pão e me deu água. E me ajudou. Eu não posso mais destratá-lo. Eu não posso mais ir contra ele. Porque é assim, quem torce contra Jesus, quem joga contra Jesus, só joga para perder. Não é vencedor. Segredos
de visão ampla. Abre-lhe, Senhor, os olhos deste moço, para que ele veja que o que está conosco é maior do que o que está com eles. Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Dentro da casa de Jairo, ninguém conseguiu permanecer com a visão aberta. Jesus chega e Jesus diz assim, ó: a menina só dorme. Eles zombaram de Jesus, eles deram risada, porque eles viram que de fato a menina estava morta. Começaram a caçoar de Jesus, começaram a dar risada de Jesus. Sabe o que Jesus fez? Põe todo mundo para fora. Quem não acredita, sai para fora. E Jairo obedeceu, viu, minha senhora? A senhora de óculos aí atrás aí, faz assim, cabelinho branquinho. Ô glória, na casa de Jairo, todos obedeceram a ordem que Jesus deu. Para acontecer milagre, tu tem que obedecer a ordem de Jesus. Você tem obedecido a ordem de Jesus? O que é que Jesus tem falado para você? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, os que servem e os que não servem, os que oram e os que não oram, os que falam a verdade e falam mentira. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Se eu engano ou se eu deixo de enganar, para o Senhor não tem pecadinho nem pecadão. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Abre-lhe, Senhor, os olhos deste moço. Lucas 24, evangelista Renato, para nós ir para o final, para você saber vamos ver alguns segredos aqui nessa palavra? Isso é muito sério. O meu caráter e o seu caráter tem que ser forjado todos os dias. Eu costumo dizer nessa casa que eu preciso de cura todos os dias. Eu preciso de libertação todos os dias. Eu preciso de ser restaurado todos os dias. Eu preciso de ser curado todos os dias. Eu preciso. Quem precisa?
O que diz, evangelista? Nós vamos fechar nessa palavra. Se nós vamos pegar aqui, falar sobre a ressurreição de Jesus. Que Jesus, ele é crucificado. Ele é sepultado. E agora, algumas pessoas vai de encontro ao sepulcro. E quando chega lá, Jesus já não está mais. Você vai ler a partir do 13. Só para a nave da igreja entender aqui um pouquinho o porquê que agora 2 está saindo de Jerusalém para Emaús. E agora, as mulheres chegam, não vê o corpo de Jesus lá, e elas voltam chorando, e no meio do caminho, dois anjos para e pergunta e fala para elas: por que procura vivo entre os mortos? Ele não está aqui. Agora elas voltam correndo, chega onde eles estão, bate na porta e dá o relatório para Pedro e diz assim: ó, Jesus não está lá, o corpo de Jesus não está lá. Agora uma disputa, uma correria, e Pedro corre e ela chega, entra e vê um lenço. Aí entra a teologia, mas eu não vou tomar o teu tempo, porque fala-se disso, fala, mas aqui na Bíblia não relata tudo o porquê disso. Mas havia um costume naquela época. Mas além dos 11 discípulos, tinha mais discípulos. E esses 2 aqui eram discípulos. Também era discípulo de Jesus. Seguiam Jesus. E Jesus tinha feito uma promessa: permaneça em Jerusalém, não saia de Jerusalém. Ficai em Jerusalém, porque eu vou para o Pai e eu vou rogar ao Pai, porque vocês não vão ficar órfãos. Diga para o teu irmão da direita e diga para o teu irmão da esquerda: não vai ficar órfão. Porque Jesus sempre vai ter uma palavra. E agora esses 2 resolvem sair de Jerusalém. O 13 diz assim, ó: nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era diante de Jerusalém, 70 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro,
o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Os olhos estavam como que fechados. Eles andaram com Jesus tanto tempo, quem sabe sentou pertinho de Jesus. Se eu ver o Bruno a 1 quilômetro, eu vou olhar e falar, é o Bruno. É o José Marcos, aquele ali. Mas os dois estavam tão tristes, que eles não conseguiram prestar atenção que era Jesus. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados. Eles não o reconheceram. Diga para o teu irmão, é ano de reconhecer Jesus. Vão falar, é Jesus na tua vida, viu? É Jesus na tua vida, viu, Zé? É Jesus na tua vida, viu, seu Gideão? Giovana, é Jesus na tua vida. Tina, é Jesus na tua vida. Pastora Cíntia, eu tenho certeza que é Jesus na tua vida. Lucas, é Jesus na tua vida. Bruna, é Jesus na tua vida. Kelly, é Jesus na tua vida. Jairo, é Jesus na tua vida. Então, Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Eles pararam. Entristecido. É Bíblia. Um deles, cujo nome era Queoptas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Fizeram uma pergunta para Jesus meio que brabo. Percebe, evangelista? Perguntou ele. Jesus, cheio de sabedoria, amor, cheio de sabedoria, perguntou ele: quais? Jesus estava de brincadeira, né? Ele perguntou: quais? Responderam eles: a que dizia respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obra e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E com os príncipes, sacerdotes e as nossas e todas as autoridades, e as autoridades entregou para ser condenado à morte e o crucificaram.
O que diz no 21 o evangelista Renato? Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Como que diz, cadê Jesus? Ele falou que vinha e ele não veio. Já é o terceiro dia. Onde é que Jesus está? Cadê a promessa que ele fez? Porque os olhos ainda não tinham lhe abrido os olhos. O próximo evangelista. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Eles ouviram todas as palavras que aquelas mulheres falaram, mas eles continuavam tristes, quem sabe abatido, cabisbaixo. O próximo evangelista. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E eles lhe disse: honésios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Jesus estava falando, mas ele não falou que tudo isso ia acontecer. Ele não falou que isso veria de acontecer. E o mais gostoso de tudo isso aqui, que era chão batido, e era 10 quilômetros de caminhada. 10 quilômetros de caminhada. E eles iam conversando, e Jesus conversando com eles, eles iam conversando, e Jesus conversando com eles, e ele ia conversando, e Jesus conversando com ele, até um certo ponto que chega a casa aonde eles vão ficar. E o que aconteceu, evangelista? Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles os constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Jesus fez que ia passar. Porque às vezes Jesus, ali eu vi Jesus pegando uma peça neles, viu, amado? Fez que ia adiante. Aí eles olham e vê que já é tarde e que o sol já se declina. Eles conseguem enxergar que já é tarde e que o sol já se declinava e que o caminho era perigoso. Então ele diz: fica conosco, já é tarde, o sol já se declina. E convida Jesus para dentro da casa dele. A pergunta que não quer se calar: você tem convidado Jesus para sentar na tua mesa? Aleluia. Você tem convidado Jesus para entrar na tua casa? Qual é o momento que você tem convidado Jesus para entrar na tua casa? Só no momento de tristeza, de angústia, de dor? Qual é o momento que tu tem convidado Jesus para entrar na tua casa? Porque muitas vezes pagamos um preço, porque só queremos que Jesus entre na nossa casa na hora que a gente quer, na hora da nossa necessidade.
E às vezes queremos indagar a Jesus, indagar a Jesus, indagar a Jesus, e parece que a nossa vida é indagar a Jesus. Diga para o teu irmão da direita e diga para o teu irmão da esquerda: não é mais tempo de indagar a Jesus. O tempo de indagar a Jesus já acabou. Porque ele entra agora para dentro da casa. E agora vai acontecer algo extraordinário. Quando Jesus entra para dentro da casa, evangelista, o que acontece? E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. Abriram-se os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Os olhos abertos. Eles conseguiram enxergar a Jesus no partir do pão. Os olhos lhes abriram. Mas só que Jesus não só tinha eles para cuidar. Jesus não só tem ao pastor Wilson, não só tem ao Lucas, ao evangelista Renato, não só tem a minha sogra Lúcia, a dona Nazaré. Jesus tem um planeta inteiro, um mundo inteiro para cuidar. Jesus coloca meia dúzia de pessoas na minha mão, na tua mão. Você não quer cuidar? Você quer fugir do teu chamado? Fala com a autoridade, não é mais tempo de fugir do chamado que Jesus tem sobre as nossas vidas. Não é mais tempo, não é mais tempo, porque um dia ele vai voltar, e ele vai, meu pai, e ele vai cobrar, e vai haver uma grande interrogação, e ele vai perguntar: eu quero, mas Senhor, o que você quer? Eu quero aquelas almas que eu coloquei na tua mão para você cuidar, e você não cuidou. E agora eles dizem o quê? Evangelista, presta bem atenção, o que ele diz. Disseram um para o outro: porventura não ardia em nossos corações, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Eu quero acreditar que eles tomaram café, amado. Mas a Bíblia diz que eles voltam. E eles voltam jubilando, cheio de alegria. Eles andaram 10 quilômetros e agora ele volta mais 10 quilômetros. E agora eles não importam mais se o caminho é perigoso, porque agora a confiança volta. E agora eles sabem que alguém ia cuidar deles no meio do caminho. Agora eles tiveram confiança, e agora eles voltam gritando, sem importar que o caminho era perigoso, porque a Bíblia aqui não revela se eles passaram a noite. A Bíblia diz que eles se levantam e voltam gritando, e quando ele chega, eles dizem: quem sabe Pedro, João, Tiago. Que foi? O que aconteceu? Porque os olhos agora estavam abertos. Eles conseguem enxergar a realidade.
a visão ampliada. Eles abriram-lhe os olhos e eles viram. E agora eles voltam gritando e jubilando, cheio de alegria. E eles voltam dizendo: Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele não está morto, ele está vivo. E aonde ele está? Ele diz: aonde ele está eu não sei dizer, mas eu só sei que ele passou lá em casa. Ele passou lá em casa. Jesus tem passado na tua casa? Você tem permitido? Milagres, prodígios de maravilha vai acontecer quando você permitir que Jesus entre dentro da tua casa. E Jesus não quer entrar em qualquer casa não, viu? Ele quer a tua casa bem adornada, preparada, cheio de amor, acima de tudo, cheio de amor, cheio de bênção de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. A casa adornada, a casa bonita, a casa linda é a casa onde Jesus habita. Ô casa cheia de compaixão e misericórdia. Agora é uma alegria só. Agora é mas sempre tem um teimoso. Diga para teu irmão, mesmo sempre tem um teimoso na casa. Tem alguns Tomé na casa teimoso. Ô Tomé, se tiver algum Tomé perto de você aí, fala: sai de perto de mim, Tomé. Se tiver algum Tomé perto de você, fala: sai de perto de mim, Tomé. Alguém chega para Tomé e diz: Jesus ressuscitou. Eu só acredito no milagre se eu ver. Eu só acredito no milagre se eu ver. Para de ser abestalhado, Tomé. Pode tocar, Tomé. Aos cravos, Tomé. Aos cravos. Jesus nem precisava estar dando satisfação para Tomé, mas ele é tão cheio de amor, cheio de benevolência, que ele ainda dá atenção para Tomé. Ele não precisava estar dando: ah, Senhor, tu é bom demais, porque se é eu, tu é infeliz, tu não está acreditando, sai daqui, infeliz, tu não está acreditando em mim, tu não está acreditando, sai de perto de mim. Mas Jesus não. Para Jesus mais vale uma alma do que o mundo inteiro. E ele não podia, ele não queria perder Tomé. Tomé ainda vai dar umas voltas ali, viu, amado? Sai e vai dar umas voltas. Mas a misericórdia e a compaixão de Jesus. Olha os cravos, Tomé. Como que diz: abre os olhos, Tomé. Acorda. Tem Tomé que não acredita. Tinha Judas que queria parar a adoração
de Maria dentro da casa, quer pôr preço. Judas queria pôr preço na adoração de Maria. Perfume cheiroso é esse, é muito caro, vale 300 denários, que desperdício. Ele não sabia o que era honrar a Jesus, porque Judas é assim, ele não adora e nem quer deixar o irmão da direita e da esquerda adorar. Diga aí para o teu irmão da direita, se tiver algum Judas perto de mim, vai sair agora. Fala com respeito e autoridade. Sai de perto de mim, Judas, sai de perto de mim, Tomé. Eu creio no milagre. Eu creio no milagre. Eu creio em uma visão ampla sobre esse ministério, sobre a casa dos seus filhos, Senhor. Eu creio, meu Pai, em nome de Jesus, sobre o crescimento desta igreja, porque o Senhor disse para Abraão: Abraão, tu pode contar o grão de areia da praia? Tu pode contar, Abraão, as estrelas do céu? Quem sabe ele disse: não tem como, Senhor. Então tudo isso é teu. De norte a sul, de leste a oeste, de oriente ao ocidente. Aonde tu colocar as plantas dos pés e a palma da mão, eu estou liberando uma palavra para você nessa noite de hoje, em nome de Jesus. Depois que os olhos, cai todo o argueiro, todo espinheiro dos olhos, depois que você tirar toda a cegueira, e eu te digo mais, eu vou te dizer mais, não coloque a tua família aonde Deus não está mandando você colocar nessa noite de hoje, porque você pode pagar um preço, porque Deus tem o melhor para você. Deus não é filho do homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Ah, lá vai, Deus te tirou do charque de lodo, te fez príncipe e te fez princesa. Parente não é família. Filho, mãe, estando junto é família. Vigia. Esposa e filho é família. Mas não colocar a tua família aonde Deus não mandou. Ah, Senhor, Deus de amor, Deus de benevolência, Pai de amor e de misericórdia. Na casa de Zaqueu, estava tudo bem, viu, amado? Era uma casa bonita, bem adornada. Ele estava cheio de dinheiro. Zaqueu, ele era cobrador de imposto. Mas um dia, ele entendeu, e ele viu, que dentro da casa dele, sem Jesus, a coisa não ia boa. E alguém falou para Zaqueu: Jesus vai passar hoje aqui. Alguém falou para ele vai passar por aí. A Bíblia fala que ele corre, sobe em uma árvore, e quando Jesus passa, Jesus olha e diz: Zaqueu, desce. Ninguém tinha falado o nome de Zaqueu para Jesus.
Porque Jesus é sabedor de todas as coisas. Jesus, sabendo do que Zaqueu precisava, ele disse: Zaqueu, hoje convém eu pousar na tua casa. Houve salvação dentro da casa de Zaqueu. O que eu quero falar para você essa noite? Você pode ter mundos e fundo. Você pode ser um Zaqueu. Mas sem Jesus, sem Jesus, sem chance. Porque os olhos do Senhor, Provérbios 15, o seu versículo de número 3. É ano de ampliar a visão. É ano de você enxergar longe. E Deus fala para Abraão, quando ele se apartou, se separou de Ló. Você tem tudo. Você já tem gado, você já tem boi, você já tem vaca, já tem camelo, etc, etc e etc. Eu posso conjecturar dessa forma. A visão de Abraão ainda estava limitada. Mas um dia ele teve que tomar coragem. E chegou para o seu sobrinho e disse assim, ó: se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o oeste, eu vou para o leste. Escolhe. A Bíblia fala que Ló olha para as campinas verdejantes. E ele olha para Sodoma e Gomorra. E a entrada de Sodoma e Gomorra parecia, diga para o teu irmão aí, nem tudo que parece é. A Bíblia diz que parecia a entrada do Éder. Mas era Sodoma. Fornicação, lá tinha. Prostituição, lá também tinha. De maneira que o cheiro daquele lugar chegou ruim às narinas do Senhor. E sabe quem estava lá? Ló estava lá. As filhas de Ló também estavam lá. A esposa de Ló estava lá. E a Bíblia diz que Ló foi para lá. E você pode olhar que ele foi para lá solteiro. Lê a Bíblia. Cheio de bênção que ele já tinha adquirido com Abraão. E ele foi para lá. Ele chegou lá, achou uma espertona, casou, teve 2 filhas. E aí você vai ler a história, você vai saber o que aconteceu, o que deu em tudo isso. Você sabia que Ló foi sequestrado? E que depois
Ló foi cativo. E Abraão ainda ajudou ele? Socorreu ele? Não é que você não pode ajudar. Quando eu falei aqui, talvez não soou legal aos olhos que parente não é família. Porque um está de lá, outro está de cá. Mas se você já tem a tua família, você tem que conviver com a tua família. Você não tem que estar misturando. Você não precisa estar 24 horas por 48 dentro da casa da família. Mas Abraão foi lá. E ele teve que travar uma guerra, hein? Para poder socorrer Ló. Foi lido aqui no livro do Reis, que foi cativo, praticamente cativo. Aqueles homens estavam cegos. Aquele exército praticamente estava cego. E quando ele viu, imagina um exército cercado. E quando ele abriu os olhos, ele estava como que prisioneiro dentro de Israel. Mas o profeta também o poupou. Profeta cheio de Deus, não permitiu. Se você for olhar, conjecturar aqui, amado, um rei, ele poderia falar assim: eu não quero, eu vou matar todos eles. Ele poderia desrespeitar o profeta: eu vou matar todos eles. Esses camaradas podem se levantar novamente contra o nosso reino. Mas a palavra do profeta tem peso. Diga para o teu irmão da direita e diga para o teu irmão da esquerda: a palavra do profeta tem peso. Então a tua palavra tem peso, amado. Ei, amada, a tua palavra tem peso. Portanto, temos que vigiar quando estamos falando. Percebe? Porque a palavra do profeta tem peso. Eu não sei o que você esperou nessa noite de hoje. Eu costumo dizer aqui, não sei se você queria comer um bife, um alcatra, um contrafilé. Mas o que Deus preparou para você nesse sexto culto só foi um peixe. E era assim que Jesus sempre tinha: peixe e pão. Jesus sempre vai ter para você peixe e pão. Tem alguma coisa de comer? Tem alguma coisa de comer? Nada apanhamos. Eu pesquei a noite inteira, não apanhei nada, não peguei nada. Lança a rede de lado direito. Lançai a rede do lado direito. E agora é um cadume. É um cardume. O milagre é grande, o milagre é grande, o milagre é grande. O milagre vai ser grande, o milagre vai ser grande. O milagre é grande, o milagre é muito grande. Você vai ter um milagre para contar extraordinário neste ano de 2024. Porque você vai estar vivendo uma palavra. Porque a tua visão vai estar ampla. E quando eles chegaram na praia,
O maior garçom de todos já tinha preparado peixe e pão. Jesus. Vocês não vão nem tratar peixe. Deixa aí, deixa aí, depois, mas senta aqui. Fogueira acesa, peixe e pão. Pela mão do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o que comanda lá no céu, na extremidade da terra, na profundeza do oceano, na fenda da rocha, dentro da caverna, o que comanda tudo, o que comanda a minha vida, o que comanda a tua vida, o que abre a minha visão, o que abre a tua visão, o que me coloca de pé, o que te coloca de pé. O que faz em lugar de vergonha dupla honra, é esse que vai ampliar a minha visão, é este que vai ampliar a sua visão, neste ano de 2024, fique de pé, e em tudo isso eu vou te falar, em todos esses milagres, evangelista, eu só vejo a bondade de Deus sobre a minha vida, e sobre a vida da minha família, sobre a vida da igreja. Eu vejo a bondade de Deus. Quem vê a bondade de Deus? Eu só vejo a bondade de Deus. Quem crê que Jesus opera milagre, faz prodígios e maravilha, eu creio. Se você crê, aplauda ao Senhor. Grupo de louvor, grupo de louvor, grupo de louvor. Você pode contar as estrelas do céu? Você pode contar as estrelas do céu? Você pode contar o grão de areia da praia? Eu não consigo. Eu tenho certeza que também você não consegue. Promessa, Deus iria usar a minha vida para abençoar as nações da terra. Onde é que você sapateou? Onde é que você pulou? Onde você deu lugar? Mas Jesus é o mesmo, ontem e hoje. Deus iria usar a minha vida para abençoar as nações da terra. Sai da tua terra, da tua parentela, te mostrarei e te mostrarei uma nova terra, como uma promessa, eu te darei e eu te darei. Sai da tua terra, da tua parentela, te mostrarei e te mostrarei uma nova terra, como uma promessa, e eu te darei, e eu te darei Novos sonhos, nova visão.
estão reservadas pro teu coração. Novos sonhos, nova visão, estão preparados pra ti. Estão reservados pro teu coração. Sai da tua terra, da tua parentela, te mostrarei uma nova terra, como uma promessa. Eu te darei, sai da tua terra, da tua parentela, te mostrarei uma nova terra, como uma promessa. Eu te darei novos sonhos, nova visão, estão preparados pra ti. Estão reservados pro teu coração. Novos sonhos, nova visão, estão preparados pra ti. Estão reservados pro teu coração. Sai da tua tenda, olhe para o céu e veja as estrelas, se pode contar. Assim também será a tua descendência, e abençoado quem lhe abençoar. Sai da tua tenda e olhe para o céu e veja as estrelas, se pode contar. Assim também será a sua descendência, e abençoado quem lhe abençoar. novos sonhos, nova visão, Estão preparados pra ti. Estão reservados pro teu coração. novos sonhos, nova visão, Estão preparados pra ti. Estão reservados pro teu coração.